Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal de conhecimento da RM2 Compliance. Eu sou Daniel Dias Pereira, sou auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Se eu for ficar falando aqui todos os lugares que eu fiz e que eu passei, eu vou passar aqui uma hora gravando para você um vídeo e não lhe interessa. Mas eu quero dizer a você que eu trabalhei em 1986, século passado, no desenvolvimento do CIAF, que é o CIAFIC do governo federal. Então, eu fiz parte da equipe que, pelo lado do usuário, conduziu o desenvolvimento do CIAFIC. E, diante do que eu tenho visto de publicação na internet, de planos de ação e de lives que eu tenho participado, eu tenho observado que muitas entidades estão se direcionando para o cometimento de erros fatais que vão levar à inviabilidade do desenvolvimento e implantação do CIAFIC. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar aí os 6 erros fatais que podem ser cometidos no desenvolvimento, na condução da implantação, desenvolvimento e implantação do CIAFIC. Antes de passar lá especificamente aos 7 erros, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir o nosso vídeo e ajudar a promover esse nosso canal de conhecimento. Então, vamos lá aos 6 erros, né? Podia ser 7, aliás, o nome deveria ter gravado 7, né? Mas eu resolvi gravar com 6 erros, né? São 6 erros fatais que podem ser cometidos e muitas prefeituras se direcionam no cometimento desses erros e que podem levar, né? Não é quer dizer que vão levar, mas podem dificultar e muito a consecução do objetivo que é a implantação do CIAFIC. Veja que o CIAFIC é um padrão definido pelo governo federal, mas ele é uma necessidade da entidade, né? Por que nós vamos falar disso aqui agora nesse momento? É o momento de decidir, de fazer as correções dos planos, inclusive de decidir refazer o plano de ação. Não tem nenhum problema refazer lá o plano de ação que está publicado, pessoal, nenhum problema. O plano foi feito mesmo para ser refeito, para ser desenhado, reorganizado e redirecionado. Então, essa é a ideia de planos. Então, olha só, esses 6 erros, né, eles poderiam ser desdobrados em 7, 8, 10, né? Cada um dos erros aqui que eu vou listar podem ser desdobrados em mais erros, poderia ser acrescentado outros erros, mas eu resolvi trazer esses 6 porque eles são comuns no início do desenvolvimento de uma empreitada dessa. Qual é o primeiro erro? E ele é um erro que não é fácil de perceber que se está tomando essa decisão. É assumir a postura de que o CIAFIC é para atender o governo federal. Toda a circunstância parece que vamos desenvolver 570 CIAFICs, mais 27 outros CIAFICs, ou evoluir, né, sistemas atuais para atender o CIAFIC, porque o governo federal quer. Pessoal, antes do governo federal querer, isso é uma necessidade do ente federativo. A necessidade de um sistema de controle integrado de administração orçamentária, financeira e patrimonial é intrinsecamente necessário ao ente. É uma necessidade intrínseca ao ente. Né? Ela não é tem que existir porque o governo federal quer. É porque é necessário que o controle orçamentário é uma necessidade da gestão pública, é uma necessidade inerente ao ente público federado, é um ente município ao ente Estado. Então, assumir a postura, eu vou fazer um CIAFIC para atender o governo federal, é abrir mão da oportunidade de fazer aquele sistema que vai atender a necessidade da entidade da prefeitura, por mais pequena que seja a prefeitura, ou por maior que seja, como é a Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos aí prefeituras de todos os tamanhos, de pequeníssimo porte, de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Né? Então, nós precisamos pensar o seguinte, essa é a oportunidade que é dada, porque a oportunidade, às vezes, é o que precisa, é o que a administração precisa, ou seja, um fato que seja o start. E o start é o decreto 10.540 com uma data limite. Então, não abra mão dessa oportunidade de assumir que, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, que o desenvolvimento do CIAFIC é para atender a necessidade da prefeitura. E atendendo a necessidade da prefeitura, eu vou atender também o governo federal e o Tribunal de Contas da União. Então, não abra mão, não cometa esse erro. É isso que precisa ser feito. Vamos lá para o erro 2. Não elaborar um plano de ação robusto de desenvolvimento e implantação do CIAFIC. Ele é decorrente do primeiro. Se eu estou assumindo que
isso não é para mim, esse sistema é para o governo federal e tal, eu não vou fazer um plano, não vou pensar, não vou me dedicar a fazer um plano, eu vou fazer o que der para atender o governo federal. Não pode ser assim. Vou elaborar um plano robusto para desenvolver um CEAFIC para o governo do meu ente, para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, para as autarquias da prefeitura, ou para o governo do Estado, para todos os entes que compõem o governo do Estado e do Distrito Federal, inclusive. Então, é isso que precisa ser feito, elaborar um plano. Não, Daniel, já publiquei o plano, e agora? Não tem problema. Refaça o plano, republica, comunica ao Tribunal de Contas, republiquei o meu plano. Os planos foram feitos para ser atualizados mesmo, foram feitos para ser desdobrados, para ser refeitos, para ser redirecionados. É isso que precisa ser feito. Então, elabore um plano de ação robusto, detalhado, e vá detalhando aos poucos. No início, eu já gravei os vídeos sobre plano de ação, e num dos vídeos eu disse, não dá para você fazer um plano detalhado no momento, mas você vai detalhando, você vai colocar as macroações, depois vai detalhando cada uma das ações para que você atinja o objetivo de ter aquele CEAFIC, né, lá em final de 2022. Então, esse é o erro número 2, não cometa. Elabore um plano, leve a sério e elabore um plano factível e que vá realmente te conduzir a prefeitura, conduzir o município, conduzir o Estado ao atingimento desse objetivo com muito mais resultados do que até esperado pelo decreto 10.540. Ou seja, que o sistema a ser implantado cause uma revolução na administração orçamentária e financeira do seu ente e, por consequência, na gestão do ente. O CIAF fez isso, ele causou essa revolução na gestão orçamentária e financeira do governo federal. Ele causou um impacto enorme. Nós saímos de uma situação muito ruim para uma situação muito boa em termos de gestão orçamentária e financeira, em termos de transparência, de elementos, de mecanismos. Claro que a contabilidade precisou evoluir, ela evoluiu, a contabilidade continua evoluindo. Em 2015, ela teve um novo patamar e continua evoluindo. Então, é preciso que haja um plano para que você faça esse CEAFIC causar esse impacto relevante no ente. O erro número 3, não alocar os recursos humanos e financeiros necessários ao aumento do sistema, ou alocar recursos orçamentários na lei. Claro, para ela colocar dinheiro, vai ter que colocar créditos, né? Vai ter que ter dotação orçamentária na lei. Então, está no momento ou seja, estamos agora na fase de elaboração da lei orçamentária de 2022. É mandatório ter recursos lá para isso, pessoal. É necessário ter um plano adequado, já saber mais ou menos qual é o custo e estimar quanto vai ser necessário de recursos para colocar na lei orçamentária, porque se chegar no meio do exercício de 2022, faltar recursos, não for viável a alocação de mais recursos em lei de créditos adicionais, você vai ter um problema para conseguir o objetivo. Veja que nós estamos há 1 ano e meio do desenvolvimento, ou um pouquinho menos do ano de desenvolvimento, da data final para a implantação do CEAFIC, mas esse tempo corre e os tempos orçamentários não são assim. É preciso prever na lei no ano do exercício anterior. A outra questão é não alocar uma equipe, não formar uma equipe. Eu quero dizer a você que a equipe, quando foi desenvolver o CEAF em 1987, a equipe do usuário, a equipe da área de contabilidade, de orçamento, de patrimônio, era muito maior do que a equipe que estava desenvolvendo o software. A equipe de projetista, de administrador de banco de dados, de desenvolvedores, naquela época nós chamávamos de programadores, né, de analista de projeto físico, analista de projeto lógico. A equipe que estava do lado de cá, do lado do usuário, era maior, porque a empreitada de definir conceitualmente a concepção da gestão, como a gestão vai ser feita, é da administração pública, não é do pessoal do software, não é do pessoal da tecnologia da informação. A tecnologia da informação vai atender aquilo que o pessoal da gestão está demandando, está projetando, está querendo fazer. É um trabalho feito em conjunto, a muitas mãos, muito integrado, mas não é uma atribuição que tem que ser terceirizado. Eu vou falar aí no erro seguinte. Não pode, isso tem que ter uma equipe. Ah, mas a minha prefeitura é muito pequena. Tudo bem, mas pelo menos 2 pessoas responsáveis precisa ter. Uma na Câmara de Vereadores e uma na prefeitura. Por quê? No Poder Executivo. Por quê? O sistema é um só. A Câmara de Vereadores tem que entrar, tem que participar.
Não pode também o Poder Executivo desenvolver unilateralmente um sistema e não chamar os outros poderes para trabalhar junto no desenvolvimento, porque pode ter algumas situações, algumas circunstâncias lá do outro poder, que tem que ser atendido pela demanda do decreto, por mandamento constitucional, por mandamento da lei orgânica do município, por mandamento da Constituição do Estado, né, que tem que ser obedecido. A autonomia, a independência dos poderes e a autonomia dos órgãos tem que ser respeitada e obedecida segundo a legislação brasileira. Então, precisa ter uma equipe. A equipe precisa ser constituída, precisa ser uma equipe coesa, uma equipe que vai ter embates? Vai. Na equipe do CEAF tinham embates homéricos, mas embates de ideias, de soluções, de propostas. Vencia aquela que tinha o consenso da maioria, né? E aí, assim foi o CEAF, foi desenvolvido, e é um sistema exitoso, há 35 anos funcionando e funcionando muito bem. Erro número 4, decidir que os requisitos definidos no decreto, ou assumir, ou pressupor que os requisitos definidos no decreto 10.540 são suficientes para desenvolver um sistema integrado que atenda plenamente à necessidade do ente. Parece que sim, pessoal. Quando a gente olha o decreto, porque quem escreveu o decreto, escreveu assim, lá o decreto 785 de 2010, alguém mandou escrever, olha, vamos escrever o decreto que regula, que define como é que é o sistema lá que está previsto na lei complementar 101, na LRF. Alguém foi lá, como é que nós vamos pensar? Gente, é o CEAF, nós temos que dizer lá no decreto o que tem no CEAF, e é assim que funciona, pessoal. O que tem no decreto é o que tem no CEAF. Impressionante. Eu começo a ler o decreto e fico olhando, gente, olha, isso aqui está lá na função tal, isso está lá na característica tal, isso está na funcionalidade tal, isso foi desenvolvido assim, isso foi pensado dessa forma, isso foi pensado dessa maneira, isso foi estruturado assim. Então, toda vez que eu olho lá os 58 requisitos que foram elaborados lá pelo grupo de trabalho da Tricom STN, eu fico pensando, olha, como quem escreveu foi minucioso em examinar como é que o CEAF funciona para colocar lá. Então, mas isso não é suficiente, pessoal. Existem algumas funcionalidades estruturantes, macrofunções. Por exemplo, uma delas, que como é que vai ser estruturada a contabilidade orçamentária? Porque é preciso fazer balancete, razão e diário analítico. Veja, não existe diário sintético. É um diário dos lançamentos orçamentários. Você já pensou como é que você vai... Cada liquidação de despesa, em cada empenho, como é que ela vai aparecer lá no diário? Isso não está no decreto, mas está no decreto que tem que ter o diário, mas não está dito como é que é essa... E quem vai definir isso é quem? Né? É a equipe. É a equipe que está do lado do usuário. Foi nós lá, na equipe do lado do usuário, foi que decidimos como é que isso seria feito, como é que nós queríamos que o pessoal do software implementasse, qual era a solução que a gente precisava, como é que foi construído o banco de dados, aí era o pessoal do software, quais são as transações, como é que vai escrever a transação, mas a tela, por exemplo, é nós que definimos. Não, a tela vai ser assim, vai ter essa cara. Eu quero assim, eu quero esse modelo aqui. Quando o usuário for fazer esse tipo de operação, eu quero que ele enxergue isso. Aí, com isso é que se trabalhava, e outros, vários artefatos. Hoje tem nome de artefato, né? Quais são os artefatos que vão ser produzidos para o pessoal do software desenvolver a aplicação. Então, é preciso que a equipe esteja consciente de que os requisitos definidos no decreto são importantes, são necessários, mas não são suficientes para desenvolver um sistema integrado conforme está se pensando, conforme está sendo esperado e conforme será exigido, né? Isso é importante. Será exigido lá em 31 de dezembro de 2022. O erro 5, eu trouxe de vermelho, o 5 e o 6, pessoal. Para quê? Porque eles são os mais graves. Deixar a cargo da empresa de software ou da equipe do software. Eu estou falando empresa porque a maioria das prefeituras contratam, né? Tem um trabalho um professor da Universidade de Uberaba, professor Ricardo, ele fez esse levantamento e vê que a maioria das entidades não tem, das prefeituras, não tem estrutura própria para desenvolver. Então, é contratada uma empresa. Então, deixar a cargo da empresa de software a responsabilidade pela condução e implantação do CEAFIC. Pessoal, isso quer dizer o seguinte, olha, tem muita prefeitura que está fazendo o seguinte, está fazendo a relação, lá pegou o plano, entrega para a empresa
e vamos esperar 31 de dezembro de 2022 para ver se o sistema está ok. Pessoal, isso é um erro brutal. Não vai acontecer o CEAFIC. A empresa não vai chegar lá, ela vai trazer para você algo que não atende à necessidade do seu ente, não atende à necessidade, os requisitos do decreto 10.540. Então, não pode ser deixado a cargo da empresa de software. Isso tem que ser conduzido pela equipe do ente, a equipe de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com a participação da empresa de software. É importante. A participação da empresa de software é fundamental, mas ela não é responsável por conduzir isso. Ela não é responsável por administração orçamentária e financeira. Ela não é responsável por administração pública. Ela não vai prestar conta da aplicação desse recurso. Ela não vai prestar conta ao Tribunal de Contas, ao grupo que vai fazer a certificação do sistema. Essa responsabilidade é da prefeitura, é do governo do estado. Então, o ente federativo é que vai prestar conta dessa obrigação, dessa exigência que está na Lei Complementar 101. Então, a Lei Complementar 101 não abrange a empresa de software, ela abrange a prefeitura. Então, abrange o governo do estado, o estado, né? A unidade da federação. Então, cometer esse erro é uma possibilidade, não significa que vá acontecer, mas é caminhar para o fracasso. Isso é muito, muito perigoso. E tem planos que estão fazendo isso. Erro 6. Aqui, pessoal, é uma questão complexa. Fazer um sistema novo consertando um sistema velho. É um problema, vai ser um problema para e difícil, eu assumo que é difícil, como que se vai decidir se eu faço uma evolução do sistema atual ou se eu evoluo o sistema atual para atingir o estado de ser um CEAFIC integrado e único. Veja, aqueles sistemas que já são integrados e únicos já estão meio caminho andado, 90%, talvez 80%. Mas aqueles que não são, e tem um sistema hoje menos eficiente, mais rudimentar, pode ser que... eu estou chamando de sistema velho, pessoal, até o termo velho talvez não seja adequado, mas é o seguinte, evoluir um sistema é uma dificuldade. Fazer um sistema novo, baseado num sistema que já existe, é muito difícil. Por quê? Você vai estar pensando no futuro, mas está com o pé no passado, está atrelado ao passado. O que vai acontecer? Você vai, em alguns momentos, você vai tentar fazer alguma modernidade, alguma evolução, e alguém vai dizer o seguinte, mas o sistema antigo funciona dessa forma, teria que mudar muita coisa, teríamos que refazer tudo, teríamos que voltar no tempo, e aí você vai estar sempre preso ao passado, impedido de chegar ao futuro. Então, fazer um sistema novo, consertando o sistema velho, é uma questão muito difícil. Então, tomar essa decisão, reputo, é muito difícil. Lá no governo federal, quando nós tomamos a decisão de fazer o CEAF, um sistema totalmente novo, nós passamos quase um mês fazendo essa discussão durante o mês de abril de 1986, porque existia na administração pública federal vários sistemas de vários órgãos, muito bons, muito bem desenvolvidos, modernos para a época, online na época, em tempo real, mas eles não atendiam à necessidade que precisava para um ente federativo do porte da União. Teria que ser feito tantas modificações e ficaríamos presos ao passado de um sistema que já foi previamente concebido, que foi decidido o seguinte, não, vamos iniciar do zero, vamos fazer um sistema novo. É difícil? Começar em sistema de um sistema velho é um erro? Mas, reputo, não é fácil tomar a decisão. Você dizer o seguinte, eu vou evoluir ou vou consertar um sistema velho? Essa é a grande questão, é um grande problema e você precisa estar atento a isso. Então, se você tem um sistema antigo, um sistema que é ineficiente, não ceda à tentação, porque a empresa que cuida desse sistema pode levar você a ceder essa tentação de não vamos melhorar esse sistema, você vai construir um sistema novo baseado num sistema antigo que não te atende. E isso vai levar, pode levar, não significa que vai levar, mas pode levar, primeiro, ao fracasso, mas às vezes não leva ao fracasso, mas leva a custos enormes, custos financeiros, custos administrativos e custos de toda a ordem na consecução desse objetivo, que é a implantação do CEAF. Né? Então, são esses 6 erros. E o que fazer, né, para não cometer os erros? Né? A pergunta que vale $1 milhão. Né?
Como é o que eu faço para não cometer esses erros? Estar atento àqueles erros que eu mostrei e, pessoal, buscar capacitação. Capacite-se. Estude, aprenda. Uma das capacitações importantes é saber como funciona o sistema do governo federal. Ah, professor, eu não sei. Eu não sei como funciona o sistema do governo federal. Eu digo a você que eu sei. Né? Eu sei como funciona e eu estou oferecendo capacitação, não, mentoria. Então, visite aí o nosso site, né? O site da RM2 Compliance, né? Que é o site que é dono desse canal, né? Esse canal que eu estou aqui gravando esse vídeo, né? E conheça aí a nossa plataforma de ensino à distância, lá tem informações sobre o sistema do governo federal e tem mentoria para o desenvolvimento do CIAF. Então, eu espero você lá, eu vou compartilhar a minha experiência com você e vou mostrar a você como a gente pode partir de uma grande dificuldade e chegar, em final de 2022, construindo um sistema relevante, importante e na exata medida da necessidade do ente federativo e que atenda perfeitamente todos os requisitos definidos no decreto 10.540. Então, aguardo você lá no nosso site de ensino à distância e aguardo você também aqui no nosso canal para os nossos próximos vídeos. Até lá, um grande abraço.